Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar um vídeo para vocês muito especial, que é sobre festa no céu. E hoje nós vamos apresentar a vocês os 7 pontos inegociáveis do Evangelho. Então fiquem atentos em todos os pontos, porque todos eles são muito importantes para que vocês possam compreender o que de fato é a festa no céu. Então, o primeiro ponto é a natureza do homem. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, a nossa natureza, quando Adão foi criado, foi para que o homem viesse a ser um homem bom, um homem que fizesse tudo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Isso advém de Adão e Eva, a partir do pecado. Quando o pecado entrou no homem, então nossa natureza começou a ser pecaminosa. A nossa natureza original era uma natureza advinda de Deus, de salvação, mas diante do pecado nós agora temos uma natureza pecaminosa. Por isso nós precisamos de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maicon. E dando continuidade ao que Lídia falou, a gente vai falar sobre a morte. Deus, quando Ele criou o homem e também a mulher, Ele fez para que tivesse um convívio com Ele para a eternidade. Só que, através de uma desobediência, o homem pecou. E a punição desse pecado era a morte. Então, através daquele erro de Adão e Eva, nós, infelizmente, temos uma vida finita. Infelizmente, nós nascemos, crescemos e morremos. E para quem não sabe, existem 3 tipos de mortes que a Bíblia fala. Primeiro é a morte espiritual, aquela que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva, através da desobediência. A segunda é a morte carnal, aquela morte que nós vimos muito esse ano devido ao coronavírus. E a última é a morte eterna, aquela morte que acontece quando você morre sem conhecer Jesus e você passa toda a sua eternidade no inferno sem a presença de Deus. É bom que venhamos refletir sobre o que nós temos feito, o que nós temos vivido, como nós temos vivido, para que venhamos nos arrepender e não experimentar essa morte. Isso mesmo, pessoal. Vamos dar continuidade agora. Como Lídia falou, e também Michael, através do pecado entrou a morte. E agora, como que a gente faz? Não é pelas obras, e sim é pela fé. É pela fé, só pela fé, que nós vamos conseguir restabelecer esse elo a Deus. Na Bíblia diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não adianta, né? Tem pessoas que acham que fazer boas ações, dar cesta básica, acudir o pobre, o necessitado, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu cuido dos doentes, eu cuido dos necessitados. Não. Aqui diz na palavra do Senhor que é pela fé e não pelas obras. Então, é claro que nós temos que fazer, nós temos que cuidar do nosso próximo, pois a palavra do Senhor diz: amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que cuidar do nosso irmão que está necessitado, temos, mas não pensando que através das obras nós vamos chegar ao céu. Não. A palavra do Senhor diz que é pela fé e não pelas obras. O quarto ponto fala sobre o amor. O amor é um dos maiores atributos de Deus e é um dos maiores atributos também que Deus quer que nós tenhamos. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, com o seu amor, Ele entregou sua vida e fez com que seu único Filho viesse à terra e morresse em nosso lugar para que nossos pecados fossem perdoados. Então, como Cristina falou, não será nunca pelas nossas obras, nem por nada que nós possamos fazer, mas pelo amor de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, que nos salva de todo o pecado. E dando continuidade aos pontos inegociáveis do Evangelho, nós vamos para o 5º ponto, que provavelmente vocês conhecem muito, que é Jesus Cristo. Deus, Ele, através de seu amor gigantesco, Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus, e somente através de Jesus, o Filho de Deus, que nós podemos ter salvação. Não é pelas obras, como Cristina falou, é somente pela fé.
fé em Jesus Cristo que você tem salvação. Nós falamos muito em Jesus em nosso projeto, nós falamos muito em Jesus Cristo durante nossos encontros, mas você precisa conhecer ainda mais a fundo quem é esse Jesus, quem é esse Deus que nos ama tanto, quem é esse Salvador que veio ao mundo em forma de criança, cresceu, adquiriu conhecimento, se tornou um homem e morreu em uma cruz para que eu e você tivesse vida. Ele perdoou os nossos pecados. Ele fez com que nós pudéssemos estar novamente juntos com Deus. Lembra quando Lídia falou da criação lá no comecinho? Então, ali existia um convívio entre Deus e sua criação. E através da morte, o homem se separou de Deus. E foi através de Jesus Cristo, pela fé, que o homem novamente se uniu a Ele. Bom, meninos, e vamos dar continuidade, né? Nós já chegamos ao 6º ponto. E o 6º ponto, como o Mike falou, o anterior foi Cristo. E chegou em Cristo, chegou na cruz. E a cruz, para muitos, é um lugar de morte. É um lugar de vergonha, pois eram os piores bandidos, eram os piores marginais que eram condenados naquela cruz. Então, o marginal, né, o homem para ser crucificado, para chegar ali na cruz, ele tinha que ter cometido erros enormes, coisas absurdas. E o nosso Jesus foi para lá. Então, de um lado, a cruz representa para muitos vergonha, e de outro lado, ela representa triunfo, vencer o lugar do pecado. Então, gente, foi o lugar onde foi provado, né? Foi o lugar onde ficou registrado o maior ato de amor, foi na cruz. Porque foi lá que o nosso Jesus se entregou por nós. Foi lá que o nosso Jesus se entregou para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente a Ele. Porque aquele acesso que foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando Lídia falou, e que por causa daquele pecado entrou a morte, nós quebramos o nosso acesso a Deus. Então nós só temos acesso a Deus através de Cristo. E a comprovação de amor que Ele deu a nós foi a sua morte na cruz. E para finalizar, o 7º ponto diz respeito ao convite. Então Jesus, Ele nos convida a nos aproximar dEle novamente. A palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós naturalmente se afastamos do Senhor. Mas Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que nós venhamos nos aproximar dEle. Mas isso nós só vamos fazer quando nós nos arrependermos de todo o nosso coração. Então, que hoje você venha arrepender de todos os seus pecados, que venha reconhecer e pedir perdão a Deus, porque Ele tem poder para te salvar, tem poder para perdoar todos os seus pecados. E na palavra de Deus também diz que pela graça nós somos salvos. Então isso só vai vir através da graça de Deus. E a graça de Deus já foi derramada sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos aceitar. Como nós falamos desde quando vocês eram pequenininhos, Jesus não é mal educado. Ele não entra no coração de ninguém se você não permitir. Então você precisa permitir, pedir a Deus para que Ele venha entrar na sua vida, fazer morada e transformar a sua vida. Então você venha compreender isso e venha entregar a sua vida a Jesus. Porque com certeza é a melhor alternativa para a sua vida. Então, pessoal, esses foram os 7 pontos inegociáveis do Evangelho, em que, através deles, vocês vão poder conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e conhecer como foi esse processo que Jesus passou, que o Senhor Deus nos permitiu, para que nós possamos conhecer Ele e aceitar Ele de todo o nosso coração. Então, que vocês possam compreender todos esses pontos e possam começar a praticar isso e aceitar Jesus como o único Salvador da vida de vocês. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e vocês possam nos dar retorno. Então, até a próxima semana. Tchau. O amor vai explodir e vai trazer